Programa Histórias e Conquistas de hoje traz uma pessoa muito especial. Ela é doutoranda em Administração de Empresas pela Univale, é formada em Turismo. Ela é apaixonada, gente, por pesquisa. É uma das pessoas que eu conheço que mais gosta de estudar e produzir conhecimento. Nós vamos falar um pouquinho dessa atividade que está muito relacionada à docência e vamos compartilhar a história dessa profissional maravilhosa. Fique com a gente, nosso programa está começando. Está aqui conosco a Edna Delis. Edna, seja muito bem-vinda ao meu programa. Obrigada, Larissa, e obrigada aos telespectadores da TV Univale que nos acompanham nesse instante. Então, pessoal, eu conheço a Edna já, acho que faz uns 5 anos, né, Edna? Sim, 5 anos. Maravilha. E a Edna sempre foi uma pessoa que eu me espelhei muito na hora de fazer, na ocasião em que eu fiz o meu mestrado, porque eu me lembro que eu passei por algumas dificuldades. Normal, né, Edna? Todos passando. Aí eu ligava pra Edna e falava, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E a Edna sempre me socorreu, né? Então, tem um carinho aí muito grande por você. Mas foi sempre um caminho de mão dupla, porque você também sempre me socorreu quando eu precisei. É verdade. Edna, vamos lá. Como é que tu iniciou a tua trajetória? Eu sei que você nem sempre foi dessa área, né? Você trabalhou um pouco com televisão. Pode falar um pouquinho do início da tua... Eu fiz 5 anos de televisão e fiz 10 anos de rádio. Eu tenho 15 anos de jornalismo. Na realidade, eu comecei as 2 graduações na Univale, tanto a de jornalismo quanto a de turismo. À época, nos idos dos anos 2000, quando estava fazendo a graduação, chegou um ponto que eu tive que escolher entre uma graduação e outra, porque estava difícil fazer o jornalismo, que eu fazia em Itajaí, e turismo e hotelaria no campus de Balneário Camboriú. E nesse momento, puxa, o coração estava dividido. Já trabalhava com jornalismo, tinha trabalhado na TV Mocinha e estava trabalhando na TV Bandeirantes em Florianópolis, para o estado. E trabalhava com jornalismo. E turismo estava com a nota mais alta do Brasil, era bambambam, era turmas de 70 alunos, turmas bem grandes. Eu disse, puxa, o turismo a nota está melhor do que o jornalismo. Do jornalismo eu já vivo, já trabalho com isso. Vou terminar a graduação de turismo e hotelaria. E foi o que eu fiz a graduação de turismo e hotelaria. Logo em seguida emendei com mestrado. Fiquei 3 meses estudando mestrado e sem pós-graduação eu já consegui, pelas publicações que eu tinha na graduação, entrar no mestrado acadêmico do campus de Balneário Camboriú à época. Tá, mas então vamos por partes. Então, como jornalista, porque o jornalismo, de uma certa forma, está bastante relacionado com o que tu faz hoje, que é escrever. Escrever e pesquisar. Exatamente, tu aprende muito técnicas de como escrever, redigir textos, né, bem melhor do que às vezes tu não faz essa faculdade. Então, eu acredito que contribuiu, de uma certa forma, tudo que você fez na época para você colocar em prática hoje em dia, né? Certamente. E é interessante porque na pesquisa, a grande dificuldade é ir a campo. E eu sempre trabalhei com dados primários, dados de primeira mão. Eu sempre fui a campo buscar os meus dados. Para isso, o jornalismo me deu facilidade de abrir portas, de conhecer pessoas, de saber perguntar, de saber me apresentar. Exato. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz 337 questionários de quantitativo e 60 questionários qualitativos numa focus group. Foram 2 pesquisas. E o desafio de juntar essas pessoas, triangular esse papel, eu aprendi no jornalismo. Eu agradeço o jornalismo, porque o jornalismo me deu esse start para avançar na área do turismo. Eu quero comentar com o pessoal, porque a Edna tem uma pesquisa muito bacana do teu mestrado, que eu tive a oportunidade de ler, que é justamente sobre o idoso. Então, o que o idoso gosta, quais são os destinos turísticos do idoso, é isso? Exato, a percepção do idoso sobre a imagem do envelhecimento. Essa pesquisa foi publicada na editora Manoli em 2012, no livro Turismo e Lazer para a Pessoa Idosa. Quem quiser pode ver esse material tanto também no banco de dissertações da Univale, mas também no livro Turismo e Lazer da Pessoa Idosa, da editora Manoli, que foi feito o livro todo baseado na minha dissertação de mestrado. Foram pesquisadores da Univale, da Unicamp e da USP que trabalharam em torno do projeto Pessoa Idosa. Tá, e conta um pouquinho pra gente qual é que é o resultado dessa pesquisa, como que é o idoso? A época, eu digo a época porque é sempre um retrato temporal. A pesquisa tem um recorte, nós tínhamos um recorte de número de pessoas, de grupos de convivência, e à época a percepção deles era essa. Hoje pode ser que essa percepção tenha mudado ou se mantenha, precisaria se fazer pesquisas de atualização para saber. Mas à época a percepção do idoso é que as imagens do envelhecimento veiculadas na mídia, que eram jornal, revista, internet, rádio, eram ligadas a uma imagem estereotipada. O que seria isso para quem está em casa? Uma imagem que não condiz com eles. Eles com a realidade. Com a realidade. Eles não se enxergavam
nas propagandas. Quando uma jovem faz uma propaganda de um produto para uma mulher idosa, ela não retrata a realidade da mulher idosa. Eles gostariam que fosse mulheres idosas e homens idosos que fizessem essa mídia. E esse foi o resultado do trabalho, que há uma mídia muito forte de compra, de consumo, mas não com imagem voltadas à pessoa idosa. Então o ideal é que seja realmente alguém mais perto, próximo. Mais próximo, da mesma geração, com os mesmos valores. Porque essa geração que envelheceu foi a geração que viu tudo acontecer. Viu a criação do rádio, viu a criação da televisão, né? Exatamente, do Baby Boomers. Viu a criação da televisão, viu a criação de todos os veículos, viu avião, viu tudo. E viu uma mudança muito drástica. As mulheres queimando o sutiã e revolucionando o mercado e entrando no mercado de trabalho, todo esse conflito existencial. E uma geração que passou, que vivia até então 50 anos, que passa a viver de 70 a 80, 90 anos. Hoje nós temos acima de 60 a 80 chamada terceira idade e acima de 80 anos a quarta idade. Coisa que há 20 anos não se imaginava uma pessoa viver acima de 80 anos. E hoje temos pessoas longevas com muita saúde. Isso aqui que eu acho interessante do idoso, assim, eu percebo meus pais, né? O meu pai e minha mãe. O meu pai e minha mãe, eles gostam de viajar sempre para o mesmo lugar. Né? Eles têm condições, podiam viajar para a Europa, podiam viajar, conhecer outros lugares. Não. Nós gostamos de ir, né, para o Uruguai, no caso, né? Que é lá naquele hotel, porque daí eles chegam lá no hotel e aí a pessoa chama ele pelo nome, fala: oi, fulano, que bom que você veio. E aí eles já sabem qual que é o quarto que ele gosta, e aí já sabem quais são os cuidados que eles gostam. Eles se sentem familiarizados com aquele hotel, como se fosse a casa deles. E é impressionante, porque se eles não estão nesse hotel, eles estão no outro hotel. Nós vamos para outro lugar. Eu falo, não. Eu gosto disso. E aí eu percebo que se tem uma preocupação muito grande assim para eles deles se sentirem em casa. E é justamente isso que as pesquisas... Essa fidelidade, acho que eles são muito mais fiéis. Exato. Eles gostam de tratamento VIP. As pesquisas que nós realizamos identificavam isso. Idosos que gostam de viajar em baixa estação, eles não gostam de se misturar com outros grupos, de ter que enfrentar fila, e de atendimento VIP, de ser chamado pelo nome, de ter serviços personalizados, independente da classe social, do poder aquisitivo de cada um deles. Nós estudamos amostras separadas por gênero, mulheres e homens, em faixa de 50 a 60, de 60 a 80 e de 80 anos acima. Identificamos nos 6 grupos de pesquisa essa mesma realidade, de pessoas que querem exatamente o que acontece com os seus pais, ser chamadas pelo nome, ter um atendimento preferencial e cada um nos seus grupos de destino com o poder aquisitivo que tem, seja no turismo social, que é o turismo regional, ou seja no turismo nacional, no turismo internacional. E é um público que hoje em dia está muito em evidência com relação ao consumo. Por quê? Porque ele praticamente se reinventou. Né? Eu lembro há um tempo atrás, a gente falava de idoso, né? Tu tinha aquela imagem feia, uma pessoa chata, uma pessoa sem muito dinheiro, sem muitas condições. Hoje em dia, tu fala em idoso, né? Você vê uma pessoa já que está motivada, que já comprou a casa, que já comprou o carro, agora ela quer o quê? Quer aproveitar a vida. Né? Já ajudou o filho, ajudou a filha e ela está mais livre, tem mais condições justamente para isso. Então ele praticamente se reinventou diante do consumo e diante da sociedade. Eu percebo isso, né? Justamente. E esse era o meu desafio do mestrado, Larissa, estudar a demanda e, na verdade, uma faixa da demanda. Isso eu estudei no mestrado. Já no doutorado, o desafio é um pouco maior. No doutorado, eu estudo o sistema turístico como um todo. E aí é um desafio muito maior, porque eu tenho que gerar uma tese dessa produção. Eu tenho que criar uma teoria. Uau! E aí é um baita desafio, mas a gente é movido a desafios, né? Claro! Sim, realmente, né? O doutorado deve ser algo muito mais desafiador do que o mestrado. Porque eu pensava que, quando fiz a monografia, eu pensava é difícil, mas eu não imaginava que o mestrado era tão difícil como falavam, e realmente é complicado, né? Agora o doutorado acaba sendo um desafio maior. Justo. A gente tem um número de disciplinas obrigatórias para realizar e de optativas para carga. Há uma necessidade de proficiência de 2 línguas estrangeiras, uma que tem a validade do mestrado, dependendo do tempo que você tenha feito, e a outra do doutorado. Existem algumas exigências para por exemplo, para quem é taxista e bolsista da CAPES, a necessidade de fazer estágio de docência, outros nem tanto, que
tem essas validades e a publicação, que são nível de eventos e revistas com um qualis mais alto. Uma avaliação, para você que está em casa, o que seria qualis? É uma avaliação que a CAPES faz em relação à qualidade das publicações, dos eventos e das revistas. Então, essa passa a ser uma exigência muito maior que a gente tem em relação a métodos, a técnicas de pesquisa, a posicionamento epistemológico que o doutorado exige do pesquisador. Ou seja, gerar conhecimento não é fácil. Ele é, no mínimo, desafiador, porque você tem que organizar os teus pensamentos, organizar os teus escaninhos, as tuas caixinhas mentais para produzir uma nova teoria, porque você tem que trazer uma lacuna de pesquisa. Você, o doutor, é aquele que pegou uma faceta do conhecimento e gerou uma nova. Pegou um todo daquilo que é estudado, ele tem que fazer um framework de pesquisa, tem que buscar tudo que está atualizado nos últimos 5 anos e os autores seminais e trazer uma lacuna nova. Ele tem que trazer uma resposta. Que não foi estudado. Que não foi estudado. Sem isso, ele não é doutor. E sobre o que é o teu algo que não foi estudado? Na realidade, a minha predisposição é estudar análise do sistema turístico. Eu tenho sistemas turísticos no Brasil e no exterior, de forma específica o que tem no Brasil e na Europa, e tem algumas lacunas dentro do sistema de atualização que precisam estar adequadas em metodologias de pesquisa do sistema turístico. Por isso passa a ser um grande desafio, porque eu não estudo mais só a demanda, eu estudo todo o sistema. Todo o sistema turismo, como é que funciona, porque Exato. A segurança, tudo. A estrutura, a superestrutura. Para você que está em casa ter uma noção, às vezes a gente se diz, turismo é lazer, mas tudo aquilo que o morador usufrui, ele é dividido com o turista. Seja os acessos, seja os portos, o aeroporto, a infraestrutura gastronômica da cidade, a infraestrutura de segurança, a infraestrutura de saúde. Todas essas coisas nós temos caixinhas no turismo para estudar elas de forma separada. Edna, nós temos que dar um tempo para o break. Daqui a pouquinho o programa Histórias e Conquistas está de volta. Estamos de volta hoje conversando com a doutoranda, pesquisadora Edna Delis. Edna, nós falamos bastante, né, da tua trajetória, mas eu quero saber uma coisa especial. Você teve algum momento de superação no decorrer da sua carreira? Sempre, desde mudanças, desde largar o jornalismo por um tempo, que é o que eu estou fazendo hoje. Ele é muito doído, ele é muito sofrido. Mesmo? Eu sempre gostei de jornalismo, sempre. O jornalismo é minha alma, é parte de mim. O jornalismo me faz falta. Isso é uma superação. Viver na ciência, passar dias e noites estudando. A rotina de um doutorando é extremamente pesada. Eu acordo 5h30 da manhã todos os dias. Tem dias que eu durmo 11 horas, tem dias que é meia-noite. Aqueles momentos mais leves são aqueles que você pode dormir, que você pode desligar. Então isso é superação. Eu sempre participei de programas acadêmicos, stricto sensu, eu fiz stricto sensu na Univale, e tive uma avaliação muito boa no stricto sensu da Univale, eu tive mérito, distinção e louvor, como avaliação de conceito A. E agora tem um desafio de fazer conceito A também no programa de administração do campus de Biguaçu. Eu estudava em Balneário Camboriú, agora estudo em Biguaçu, e fazer um trabalho com excelência, não fazer um trabalho simplesmente para defender uma tese com restrições. O meu maior desafio é fazer um trabalho de excelência para o turismo. Então isso é desafio, isso é superação. Superação de estrada, de tempo que você fica fora de casa, você tem dias que está chovendo, tem dias que está frio, e essas condições adversas de você fazer opções da tua vida, de repente de você cansar. Nesse semestre teve um momento de estresse onde travou o pescoço, travou metade da coluna, todo o lado direito travou. Semestre? Sim, todo o lado direito, pescoço, coluna, e aí fui no massoterapeuta, ele disse, estresse. Um excesso de carga de trabalho e de pesquisa, porque nós temos muita coisa para produzir. E não dá para simplesmente produzir por produzir. E quando você entra num novo programa, a realidade é totalmente outra. Os autores são outros, os seminários são outros, as teorias são outras. Você tem que recomeçar do zero num programa, é um grande desafio. Mas, por outro lado, você aprende muito, você cresce muito, mas é extremamente exaustivo, Larissa. Até porque tu sai da área do turismo e vai para a área de administração. É justo. Eu, por exemplo, sou formada em Direito, então eu fui para a área da administração. Tem algumas coisas parecidas, ok, mas eu senti uma dificuldade muito grande, principalmente quando você vai estudar estratégia organizacional.
Nossa, então você não tem a base da administração mesmo, e aí você se obriga a ir para um nível, inclusive, mais avançado, né? Sem ter a base. E aí você primeiro constrói a base, então você tem que estudar o dobro. Eu imagino e essa foi uma disciplina que me acrescentou muito. Eu amei estudar estratégia, que é a minha área meu grupo de pesquisa é na área de organizações de estratégia. Eu amei estudar estratégia porque eu precisava do básico, apesar de no turismo a minha graduação foi de 5 anos e eu tive muita administração. Mas tem, por outro lado, a epistemologia, que é uma de ciência, que é uma disciplina que estuda ciência muito boa e que eu não tinha embasamento nela. Foi um baita desafio aprender epistemologia. Estatística é uma disciplina muito rica. Todos os pesquisadores precisam. Você tem a do mestrado, tem a multivariada do doutorado. Ela é muito puxada, ela é extremamente pesada. Você tem que ter raciocínios quânticos. E aí no mesmo semestre você estuda raciocínio quali e quântico. E tem horas que diz assim, agora está aqui o pesquisador quali, agora está aqui o pesquisador quântico. Só para o pessoal saber a diferença de quali e quântico. Fala um pouquinho para eles. Quantitativa, aliás, vamos começar pela quantitativa. A quantitativa é baseada em dados estatísticos, em pesquisas, em números. A qualitativa são análises interpretativistas. Você faz pesquisas em profundidades, análise de conteúdo, pesquisas focus grupos ou ground theory, e você, baseado na avaliação, você usa métodos de análise de conteúdo para analisar isso na qualitativa. Então, você não tem um resultado específico, né? Resumindo. Você tem interpretação, que é uma visão interpretativista. Já no quantitativo é uma visão positivista, uma visão estratificada, o número é que te dá a resposta. Você está baseado em números. E é extremamente rico, só que tem horas que a sua cabeça diz assim, hoje eu sou quant, hoje eu sou quali, e de repente eu sou uma pesquisadora quant-quali. E aí você dizer, que desafio. Eu sou quant-quali. Já fui quant-quali no mestrado. Eu também, eu fiz a quant-quali. E no doutorado não será diferente, vou fazer um trabalho quant-quali, só que tem totalmente mais aprofundado. E aí isso cobra muito da gente, cobra do corpo, cobra da mente. Aí você tem que ter bastante disciplina, foco para saber o que você quer. Edna, por exemplo, nós falamos de estratégia, né? Nós estamos num momento econômico-político muito estratégico. Eu acredito que tem... O que você acredita que é importante para a estratégia que é importante para um profissional hoje em dia superar e saber aproveitar esse momento econômico-político que nós vivemos? Reposicionamento de mercado. Há uns 2, 3 meses atrás eu vi uma matéria no Jornal do Almoço falando sobre a principal avenida de Blumenau, a 15, a 7, falando da importância de readequação dessas avenidas. Nós estamos continuando a vender produtos que não tem mais a ver com a nossa realidade. E isso é uma relação de reposicionamento. Vamos fazer um exemplo prático de relação a sapatos. Durante muitas décadas nós tínhamos sapatos que ora eram saltos finos, ou outra hora eram saltos de plataforma. Hoje o mercado tem uma série de sapatos anatômicos. Então isso é reposicionamento de mercado de marca. No século passado, um homem não saía à rua sem cartola, sem aquele chapéu na cabeça. E quando começou a diminuir a venda nesse mercado, algumas empresas mudaram a estratégia e começaram a fazer outro tipo de chapéu e boné. Mas algumas empresas mais tradicionais, não, o homem nunca vai sair na rua sem o fraque e a cartola. O homem precisa da cartola para ir à rua. E passados 100 anos, o boné sobrevive no mercado e ninguém mais usa cartola. Da mesma forma aconteceu com o relógio. O relógio era à mão. De repente, se pensou num relógio tecnológico. E assim sucessivamente em relação a produtos. O que o teu produto e o teu serviço estão oferecendo para o mercado que deve ser readequado? Seja um cardápio que tenha a ver, por exemplo, quem trabalha na gastronomia, hoje há uma realidade de pessoas com o desenvolvimento de certas alergias, intolerância a glúten e lactose. São produtos que têm que ser produzidos em bancadas diferentes, eles não podem ser misturados porque pode fazer traços de alergia. Então, são o mercado de produtos e serviços que você tem que readequar. Tem pessoas que estão viajando e dizem assim, eu não posso, tem crises de alergia e tem que ter problemas com alguns alimentos. Então, reposicionamento em relação a isso. Em relação a tamanho de roupa, hoje nós temos o mercado plus size que é muito forte. Não dá para se pensar mais numa mulher mignon. Não dá para pensar numa mulher, na verdade, grande ou pequena. Você tem que readequar o teu serviço ao mercado. De acordo. Então nós temos isso, nós temos uma realidade de maquiagens, em todos os produtos e serviços. O que eu, se for consumir o meu produto, eu gostaria de ter de inovação?
A inovação é uma vertente muito forte no mercado. Seja no que você estiver trabalhando, você tem que estar inovando. Você tem que estar adequando os seus produtos e serviços à necessidade do cliente. Exato. Quem manda é o cliente. E tenta sempre assim, uma coisa que eu percebo, né, a importância é a pesquisa. Quem é o consumidor hoje? Quais são as necessidades dele? Então, realmente se adaptando, né, como você colocou, de produtos plus size, realmente é verdade, né? Produtos sem glúten, sem lactose. Hoje em dia existe um mercado muito grande com relação a isso. E é isso aí mesmo, tem que estar inovando e achando esses nichos. Justo. E às vezes a gente não tem a percepção de que cada um de nós tem uma missão na Terra. O maior desafio é justamente isso. É você se encontrar naquilo que você gosta. É fazer com muita paixão que você gosta. É verdade. É você buscar, tem o livro de Jeremias, um livro bíblico de Jeremias, diz que os nossos dias estão traçados por Deus e que nós somos escolhidos no ventre da nossa mãe com objetivos específicos. Não dá para eu querer ser Larissa. Eu não posso ser Larissa porque o meu livro, o meu script não está escrito. Tu vai abrir mão do seu livro. Eu não posso escrever, anular capítulos e páginas do meu livro. Também não dá para você ser a Edna. Eu digo, você não a Larissa, você, telespectador. Talvez você possa se inspirar em alguns métodos que eu utilizo de disciplina, focos e objetivos para os teus objetivos. Mas de forma nenhuma você vai ser eu, você. Jamais. E o grande conflito social é justamente essa coisa da robotização. De eu querer usar o mesmo tipo de esmalte que você se eu não tenho a pele que tem as condições de usar os esmaltes que tem a ver com você. Eu, de repente, não me cai muito bem usar roupas nude, porque tem a cor da minha pele. Por mais que eu goste do nude, eu tenho que compor um nude com uma cor. Claro. Então, de repente, em alguns momentos a loira não cabe muito bem com um amarelo mais pastel, ele tem que ser um amarelo mais vivo. Odeio. E às vezes a gente tem esses grandes desafios de querer seguir rótulos. E justamente esses rótulos nos anulam. Eles tiram a nossa identidade. A nossa essência. A nossa essência. A gente deve buscar essa essência. Edna, uma dica especial para o pessoal, nosso telespectador que está nos assistindo, para alcançar os seus objetivos profissionais. Planejamento a curto, médio e longo prazo. Não dá para você fazer um planejamento no mês de dezembro, na virada do ano, e você não acompanhar 3 meses depois. Tem algum modelo prático, sim, para fazer um planejamento? Eu faço o meu. Eu faço uma agenda de compromissos mensais. Eu estabeleço na virada do ano. Em 2017, por exemplo, o que eu vou querer para o meu ano de 2017? Eu já estou pensando o que eu quero para 2017. Mas não dá para mim analisar 2017 em julho. Eu tenho que analisar 2017 de 3 em 3 meses. É o que eu fiz agora. Eu terminei o semestre semana passada, doutorado, e amanhã eu começo o segundo semestre. Claro. Eu fiz um balanço dos meus primeiros meses no doutorado. O que eu alcancei? E o que eu preciso fazer para alcançar? Porque se eu chegar em outubro e novembro, quando o ano está acabando, e ninguém mais tem vontade para nada e disposição, eu não consigo. Certo. Eu não vou conseguir fazer publicações no final do ano. Eu tenho que planejar publicações agora, para o começo do ano que vem, para metade do ano que vem. Pegue um papel e uma caneta e transcreva os teus objetivos de forma prática. Eu tenho tabelas que eu faço. Janeiro eu vou fazer isso, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí eu avalio 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Eu faço uma avaliação em março do que eu alcancei. Agora eu fiz uma outra avaliação. E aí você diz, e agora, José, o que eu fiz de errado até agora? Por exemplo, uma coisa que minha turma fez foi ansiedade. Estávamos muito ansiosos, comemos muito doce. Agora a turma inteira do doutorado cortou o doce. Regime. Tá todo mundo de regime. Segundo semestre a gente estava de regime. Porque senão nós íamos chegar no final do ano em forma de peru. Ainda mais no verão, né? Exato. Não ia dar certo. Então foi uma coisa que nós fizemos durante os primeiros meses. Você chegar em julho, agora um pouquinho mais gordinho, ok, né? Agora a turma inteira está de dieta. Tá joia. Edna, eu quero agradecer a tua disponibilidade, a tua participação. Muito obrigada pela sua presença, pela a tua dica, as tuas dicas, a tua história em especial. Adorei essa de planejamento. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Obrigada, Larissa. Obrigada aos telespectadores da TV Univale por estar nos acompanhando. Quero fazer um agradecimento todo especial para as lojas atrativas aqui no Oswaldo Reis, 1540. Beijo bem grande para o Eloir, para o Alexandre, para toda a equipe que sempre nos recebe aí com tanto carinho. E também um agradecimento a você, nosso telespectador. Uma semana maravilhosa. Não esqueçam de planejar os seus objetivos.
Fiquem com Deus e até semana que vem.